Fala galera, Antônio Sales na área para ter aquela aulinha bonita, legal, saborosa de biologia, jogador. Vamos falar de que hoje, Antônio? Vamos falar daquilo que nos forma, seres vivos. Você, ser vivente, eu filosofando agora, precisa de quê? Precisa de células. E a gente vai entender um pouquinho isso. Vai entender como são formadas essas células e quais são os tipos de células que um organismo vivo pode ter. Para te facilitar, esse conceito ele é bem simplificado. Quando a gente fala de célula, a primeira coisa que é muito importante, ela é a unidade ou ela é a menor parte morfofisiológica de um ser vivo. Morfo, estrutura, fisiológica, funcional. Então, ela é a menor parte funcional e morfológica de um ser vivo. Isso tem muito a ver com a teoria celular, ou seja, todo ser vivo, para que seja considerado ser vivo, ele precisa ser formado por uma célula. E essas células, elas podem ter duas características principais, na verdade, duas classificações principais. E é isso, jogador. E é isso que nós vamos estudar hoje. Quais são os tipos de classificações ou quais as classificações que uma célula pode ter? Vamos começar falando daquela mais primitiva, da primeira a surgir, aquela que formou tudo, a célula procariota. Presta atenção numa coisinha muito importante. Eu sempre digo que o cientista ele é preguiçoso, ele dá a resposta no nome. Pro, em biologia, é um prefixo que quer dizer primitivo. Então, toda vez que você ouvir alguma coisa ligada à biologia que tem um pro de prefixo, é alguma coisa primitiva. E por que a gente tem esse nome? Por que a célula tem esse nome? Procariota. Porque ela é uma célula primitiva. Eu costumo dizer que ela é um rascunho de célula. É aquela célula que está faltando alguma coisa. E aí você começa a marcar essa estrutura. Qual é a principal característica? A principal, não a única. Característica de uma célula procariota. Para que ela seja considerada uma célula procariota, ela tem que ter uma estrutura primitiva ou, na verdade, a ausência de uma estrutura. E que ausência é essa, gente? Ela não tem a carioteca. Parou. O que é carioteca, Antônio? Carioteca, galera, é uma membrana que envolve o núcleo. Então, muitos cientistas costumam dizer que a célula procariota é aquela célula que não possui núcleo. Mas, na verdade, o seu material genético, a sua estrutura de material genético, o DNA, ele fica disperso no citoplasma. Então, a gente já pode marcar aqui duas características muito importantes. A primeira, a ausência da carioteca, que é a membrana que delimita o núcleo. Na célula procariota, você não tem essa estrutura. E uma outra característica muito importante é o material genético dessa célula fica disperso no citoplasma. Então, você até encontra o material genético dessa danazinha, porém, ele está disperso no seu citoplasma. Beleza até aqui? Mas ela não é primitiva apenas por isso não, gente. Ela é considerada uma célula primitiva porque ela também tem uma ausência de algumas estruturas fundamentais. A gente costuma dizer que na célula procariota não existem organelas endomembranosas. O que é uma organela endomembranosa? É uma organela envolta em uma membrana. As células procariotas, elas são primitivas porque elas não possuem estruturas com esta característica. Então ela possui apenas um tipo de organela, presta atenção nisso. A única organela presente dentro das células procariotas são os ribossomos, que são pequenos corpúsculos responsáveis pelo processo de síntese proteica. Então, quando você olha para uma célula procariota, quais são as características que mais marcam ela? Primeiro, a ausência da carioteca, o material genético disperso no citoplasma e a ausência de organelas endomembranosas, porém com a presença do nosso querido ribossomo. Eu costumo dizer que por ter essa ausência de organelas endomembranosas, a célula procariota é como se fosse um filho de dono de mercadinho. Como assim filho de dono de mercadinho, Antônio? É aquela célula, e quando você conhece o filho de dono de mercadinho, você começa a entender do que eu estou falando. Às vezes perto da sua casa, ali na rua, tem aquele mercadinho pequenininho, com tudo muito caro, que tu vai comprar as coisas e não tem dinheiro para pagar direito. Mas quando você olha para aquele mercadinho, você vê uma coisa muito interessante. Você percebe que naquele mercadinho, às vezes não tem funcionário nenhum. Às vezes só tem um funcionário. Adivinha quem é? O filho do dono do mercadinho. E aquele cara está sempre mal encarado, sempre triste, cabisbaixo. Por quê? Porque ele tem que fazer tudo dentro do mercadinho. Pega a visão, pega a maldade. Por que a célula procariota ela é filha do dono do mercadinho? Porque ela tem poucas estruturas. Então a funcionalidade dela é muito menor. Ela tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então tudo que ela faz sai meio mal feito. Ou seja, sai incompleto. Pega essa visão, porque isso é bizu de prova.
Quando você fala de célula procariota, com certeza, as funções que ela realiza são funções rápidas de serem promovidas, porém funções incompletas, com pouco ganho dentro desse procedimento. Então pega essa maldadezinha aí que isso daí vai te ajudar bastante em prova.